Paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou a Antônia e o meu sinal é... Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para vocês se inscrever no canal, deixar o like e também assistir até o final, tá certo? No vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês um pouco de João Ferreira de Almeida, sobre a sua infância, falar um pouco sobre a sua convenção e também sobre a tradução da Bíblia. Então, fique ligadinho, preste atenção para você aprender mais e mais. Em 1628, nasceu João Ferreira de Almeida, em Portugal. Ainda criança, ficou órfão. Sendo assim, o seu tio, que era católico, pegou ali para o cuidar e lhe deu uma boa educação, visando que ele fosse um sacerdote. Pouco se sabe sobre a infância e a adolescência de João. Não se sabe até porque o motivo de ele ter saído de Portugal. Em 1642, aos 14 anos de idade, João já teria viajado a vários lugares, como a Ásia, Indonésia, Malásia, chegando até a Holanda. Quando chegou à Holanda, aos 14 anos de idade, João Ferreira de Almeida conheceu Jesus como seu Salvador e assim se dedicou a servir a Deus e veio a deixar a Igreja Católica em 1642. Aos 16 anos, dedicou-se a traduzir o Novo Testamento para o português. Em 1645, ele já teria terminado a tradução, que levou um ano, mas não foi publicada. Ele fazia as cópias manualmente e assim mandavam para as congregações próximas, enquanto era imprimido. Depois de um tempo, ele conseguiu que fosse imprimido as cópias, que foi do Novo Testamento, e em 1681, ele já teria publicado o Novo Testamento. Mas houve alguns erros e teria que ser corrigido. Então, enquanto era corrigido, João Ferreira de Almeida, ele se dedicou a traduzir o Velho Testamento. Como estava doente, ele deixou um pouco os seus trabalhos na igreja, ele parou um pouco e se dedicou a somente traduzir o Velho Testamento. Como ele estava doente, ele veio a falecer em 1691, no dia 6 de agosto. Sendo assim, ele teria concluído somente de Gênesis a Ezequiel. Mas um pastor holandês, Jacob, concluiu
a tradução. Algumas edições diz que João Ferreira de Almeida seria padre. Porque naquela época não existia pastor, era como se o padre fosse o pastor. Mas João Ferreira de Almeida seria pastor. Além de traduzir a Bíblia, ele também fez livros em que colocou pontos que ele consideravam erros da Igreja Católica. João, ele foi muito perseguido por traduzir a Bíblia para o português. Até o governador registrava queixas sobre ele. Mas mesmo assim, ele lutou para traduzir a Bíblia, porque ele via a necessidade do povo. Imagina você com a sua Bíblia em outro idioma sem ser o seu. Você não conseguiria nem ler e nem entender, mas pela graça de Deus que usou o João Ferreira de Almeida para traduzir a Bíblia para o nosso idioma, assim nos facilitou a leitura da Bíblia. Então você aproveite a Bíblia que você tem em casa. Aproveite a sua Bíblia que você tem em casa e leia. Como antigamente, a Bíblia ela foi perseguida, como até hoje ela é perseguida. Antes, na época de João também, a Bíblia ela foi perseguida até destruída após a sua morte. E como hoje também, há alguns países que não aceitam a Bíblia. Então valorize a sua Bíblia. João Ferreira, ele era casado e tinha 2 filhos, uma menina e um menino. E em 1819 foi publicada a primeira edição em português de Gênesis e Apocalipse, que hoje é usada pelos evangélicos. Olha que bênção de Deus. Deus nos deixou para nós a sua Bíblia. E além de deixar a sua Bíblia, a palavra de Deus para nós, Ele também deixou ao nosso idioma, que é o português. Nós venhamos dar mais valor à Bíblia, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a boca de Deus, ela aberta, lendo, é Deus falando aos nossos corações, não aquilo que a gente quer ouvir. Muitas das vezes a gente quer ouvir o que a gente quer, mas nós precisamos entender que Deus precisa falar conosco aquilo que Ele quer falar. E nós precisamos não entender, mas aceitar a decisão de Deus. Porque Deus, Ele quer o melhor para nós. Hoje nós aprendemos, como ela foi traduzida para o nosso português, A Bíblia, ela levou um processo para chegar até nós, porque até antes a Bíblia ela não existia. Eu falo de um vídeo anterior com um tema lá, você procura lá o tema, como a Bíblia chegou até nós, Lá eu detalho tudo sobre como ela chegou até nós, Que até então ela não existia, tem todo aquele processo até chegar a nós. E hoje nós aprendemos como ela foi traduzida para o português.
tá certo? E tem outro vídeo também, se você quiser ver o que é a Bíblia. Se você tem a curiosidade de saber o que é a Bíblia, é só colocar lá, Libras, o que é a Bíblia, que você vai ver lá no meu canal, tá certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu peço que vocês se inscrevam no canal se não é inscrito. Também peço que deixe seu like. E obrigado por assistir até aqui. Jesus te ama. Tchau, beijos.